Embora a fase 1 do universo cinematográfico da Marvel tenha introduzido ao público uma nova forma de se adaptar quadrinhos e super-heróis para o cinema, ao passo em que a fase 2 deu continuidade a esse projeto, pode-se dizer que foi na fase 3 onde as coisas realmente começaram a ficar interessantes e um senso de propósito se formou diante do colossal projeto da Marvel e da Disney para os heróis da sétima arte. Foi na fase 3 que vimos o grande desfecho da Saga do Infinito, mostrando a batalha final entre todos os heróis da Marvel contra o seu primeiro grande nêmesis, Thanos, que, como visto em Vingadores Guerra Infinita, estava em sua própria jornada para erradicar metade da população do universo, motivada por um ideal sádico de salvação. Mas, antes de todo esse grande desfecho nos filmes dos Vingadores, a fase 3 se iniciou com outro grande evento, mas que hoje é visto com certo desdém em virtude da falta de ousadia da Marvel em tomar rumos mais drásticos em seu enredo, mas que também tem a sua importância para o desfecho de todo esse arco. Capitão América: Guerra Civil. Dentre os méritos inegáveis do terceiro filme de Steve Rogers, o principal está na forma como os irmãos Russo conseguiram conciliar uma quantidade massiva de personagens sem tirar o foco da jornada do Capitão América. E dentre todos esses integrantes que participaram da Guerra Civil, além dos holofotes e da participação do Homem-Aranha, quem conseguiu roubar a cena ao longo de toda a trama foi o Pantera Negra. Graças à interpretação imponente de Chadwick Boseman, à modernização do personagem em termos estéticos e de origem, o personagem causou um impacto maior do que esperado no público, que apreciou o seu visual, sua participação na trama e seu intérprete. Como tudo feito na Marvel, a participação do super-herói não foi um acaso e, diante da recepção positiva, não iria demorar para que o personagem protagonizasse um filme solo, que veio a ser lançado em 2018, sob o nome de Pantera Negra. Apesar desse ser de fato o primeiro filme do herói, projetos para uma adaptação dos quadrinhos existiam desde os anos 90, sendo o mais expressivo deles liderados por ninguém menos que Wesley Snipes, ator que ficou eternizado pela interpretação do anti-herói da Marvel, Blade, o caçador de vampiros. Feliz ou infelizmente, o ator não conseguiu levar adiante o filme solo do personagem, que, segundo ele, serviria para trazer maior representatividade para a comunidade negra em Hollywood. Ainda assim, ele conseguiu atingir esse objetivo com a trilogia de Blade, que também foi responsável pelo sucesso avassalador dos filmes de super-herói no início dos anos 2000. Dessa forma, um filme solo do Rei de Wakanda ficou em indefinição por mais de 20 anos, até que Kevin Feige anunciou um filme do Pantera Negra para 2014, com Chadwick Boseman escalado como T'Challa. Dentre os diretores, nomes como Ava DuVernay e F. Gary Gary foram sondados, mas diferenças criativas e indisponibilidade de agenda impediram que as negociações fossem concretizadas, até que Ryan Coogler, um dos candidatos iniciais, foi convocado após o sucesso de Creed, filme derivado da franquia Rocky, um lutador. Com um diretor e protagonista escolhidos, o filme Pantera Negra chegou aos cinemas em 2018, sem adotar a fórmula batida dos filmes de origem, mas introduzindo o público para o magnânimo reino de Wakanda e os conflitos internos em busca do trono. Começando quase que imediatamente após os eventos de Guerra Civil, o filme mostra T'Challa retornando a Wakanda para assumir o posto de rei, após a morte trágica de seu pai. Porém, além das responsabilidades de um rei para com seu povo, a ameaça de Ulysses Klaue, o traficante de armas que sabe da gigantesca reserva de Vibranium de Wakanda, coloca em risco a segurança do reino de T'Challa, que se mantém em segredo de todo o resto do mundo. Se não fosse o bastante, segredos do passado de sua família colocam a posição de rei em perigo com o surgimento de Eric Killmonger, um fuzileiro e ex-mercenário que deseja vingança contra a família de T'Challa, em virtude da morte de seu pai, também conterrâneo de Wakanda. Com uma visão mais rígida e ditatorial para o governo, Killmonger está disposto a enfrentar T'Challa pelo trono, visto que sua linhagem sanguínea lhe dá direito de sucessão. Mais do que um filme solo de super-herói, Pantera Negra se mostrou uma celebração cultural à história e descendência das sociedades afro-americanas, tanto em sua estética quanto em substância. A começar pelo visual, o retrato do país de Wakanda, com ambientes que mesclam cenários naturais com a tecnologia fictícia dos quadrinhos, somada com um figurino que remete aos costumes de tribos africanas como a Suri, Maasai e Turkana, e os rituais tradicionais de seu povo, como toda a cerimônia de coroação, fazem referência e relevância a toda a contribuição de anos de história da comunidade africana. Consoante a isso, temos uma trilha sonora do compositor Ludwig Göransson que se iguala a Ramin Djawadi em Um Homem de Ferro e Alan Silvestre em Os Vingadores,
ao fugir da estrutura padrão e sem grandes músicas temas da maioria dos filmes da Marvel, e faz da trilha sonora de Pantera Negra um elemento fundamental para sua identidade. Com músicas que mesclam o padrão orquestral com instrumentos menos convencionais, temos uma trilha que alterna entre o moderno e o tribal para dar vida a Wakanda. Passando do lado mais cultural e indo para o valor de entretenimento, Pantera Negra inevitavelmente segue muito a fórmula dos filmes da Marvel, com momentos de ação intercalando com a trama e as interações entre os seus personagens. Em sua maioria, elas são divertidas e exploram bem as habilidades do herói e dos demais personagens, embora também seja um dos poucos elementos onde se encontram as maiores ressalvas. Quando as cenas de confronto envolvem o trabalho de atores e dos dublês, como nas duas sequências de embate em meio à cachoeira, elas funcionam muito bem e o diretor Ryan Coogler consegue extrair o máximo possível de violência e sangue para uma classificação indicativa PG-13. Infelizmente, nas cenas mais complexas e que exigem maior trabalho de efeitos visuais, temos aqui um dos filmes visualmente menos polidos do MCU. Antes mesmo das críticas recentes ao trabalho de CGI, em filmes como Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e a série da Mulher Hulk, Pantera Negra já demonstrava um certo descuido nessa área, com a maior evidência ficando para o confronto final entre T'Challa e Killmonger, que é totalmente sustentado por efeitos visuais que não impressionam e carecem de plasticidade dos movimentos e de melhor trabalho de texturas, tirando boa parte do impacto do clímax. Felizmente, tudo isso é compensado pelo ótimo roteiro assinado por Ryan Coogler e Joe Robert Cole, que dá espaço para o seu vasto elenco ter o seu momento para brilhar, e ainda aborda questões relevantes e que ressoam entre o público, como segredos de família, traição, preconceito, escravidão e o peso do passado, todos coroados por grandes diálogos, como no emocionante discurso final de Killmonger. Inclusive, interpretado vigorosamente por Michael B. Jordan, um dos melhores vilões criados pela Marvel, o que é um grande mérito, ainda mais levando em conta o histórico da empresa em trazer vilões pouco carismáticos e memoráveis em suas obras. Ainda sobre o elenco, temos mais um grande trabalho de seleção com nomes de peso como Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Forest Whitaker, Angela Bassett, Letitia Wright, Andy Serkis e Martin Freeman. Todos em personagens bem desenvolvidos e fundamentais para a trama. Com todos esses elementos compondo a obra, Pantera Negra se mostrou um dos maiores acertos do projeto da Marvel nos cinemas, e sua recepção com o público e crítica evidencia isso. Com análises quase perfeitas em sites agregadores de nota e uma bilheteria impressionante de mais de 1,3 bilhões de dólares, o filme solo de T'Challa foi ovacionado não apenas por suas qualidades técnicas, seu enredo, direção e elenco, mas principalmente por sua relevância cultural ao trazer maior representatividade para o cinema blockbuster hollywoodiano com o devido respeito. Infelizmente, com a trágica perda do ator Chadwick Boseman, o destino do personagem se mantém incógnita, mas com as respostas sendo prometidas para o vindouro lançamento de sua sequência, Pantera Negra, Wakanda para Sempre, que irá se focar mais no povo e nos conflitos territoriais do país, além de possivelmente apresentar um novo sucessor para o manto de Pantera Negra. Ainda assim, temos aqui um dos exemplares perfeitos para mostrar que, mesmo tendo se consolidado por criar uma fórmula que é seguida por todos os seus projetos, a Marvel também é capaz de ousar e ir além da estrutura esquemática de filmes de super-heróis convencionais. Dito isso, não é exagero dizer que, além de ser um dos melhores filmes da empresa, Pantera Negra é um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos, se unindo a outras grandes obras como O Cavaleiro das Trevas e Homem-Aranha 2. Pois é um filme que não deixa de lado o seu valor de entretenimento, mas que também tem algo a dizer de grande relevância social.